Então o Alter Rebbe estava nos explicando o que acontece com a alma divina, quando ela desce para esse mundo terrestre, se incorpora, se encontra num corpo físico junto com a alma animal. Isso cria uma escuridão espiritual muito grande. Se fala, por quê? Porque a alma animal ela acaba predominando, ela acaba tomando conta do corpo, num primeiro momento, e com raras exceções, que são os tzadikim, pessoas elevadas, espiritualizadas, os justos, que eles revertem a situação e colocam a alma divina em domínio da situação do corpo, etc., da vida. Mas a maioria de todos nós existe essa predominância da alma animal e do aspecto corpóreo, levando a pessoa às ocupações e preocupações de ordem física, de ordem corpórea, de ordem material, financeira, autossatisfação, egocentrismo. Mas se fala que justamente nesse estado de coisas, justamente nessa situação e circunstâncias, por incrível que pareça, aqui, Yeholá lavou a alma divina, é capaz de chegar a atingir os níveis mais elevados, incluindo aquele amor ilimitado, Bechol meodecha, Sheu bli gvul, Shei madriga yoter gavoa meiota kodem yeridata beguf, e esse nível espiritual caracterizado por esse amor é mais elevado do que o nível espiritual que a alma já obtinha e vivenciava quando ela não estava incorporada, quando ela estava no plano superior. Na linguagem dos nossos sábios, diz o Alter Rebbe, lá no chamado paraíso celestial, no plano espiritual das almas, a alma usufrui do reflexo da Shekhinah, mas é apenas um reflexo e não ainda a essência. Isso que ele está nos dizendo, uma vez que na origem a alma animal, e na verdade não é só a alma animal, todos os assuntos inferiores aqui nesse mundo, isso inclui o próprio reino animal, os animais em si, o reino vegetal, as plantas, árvores, vegetais, etc., até o reino mineral inanimado, as pedras, na fonte, na origem são mais elevadas que a origem do ser humano. E isso explica também por que o ser humano recorre a elas, por que o ser humano, para sobreviver, ele precisa se alimentar, e do que ele se alimenta, ou de carne animal, de peixes, aves, etc., ou de vegetais, verduras, legumes, frutas, etc., ou mesmo até de sais minerais, enfim. Como essas coisas que são de reinos inferiores, mais baixas que o ser humano tem o poder de dar vida ao ser humano. Então, os livros de Kabbalah explicam porque todas essas coisas nesses reinos inferiores, na sua fonte e origem, elas são mais elevadas. Elas vêm do chamado Olam HaTohu, o chamado mundo de Tohu, que precedeu o mundo de Tikkun, enfim. De qualquer forma, ele nos diz, uma vez que tudo isso é mais elevado, por isso, justamente, quando a alma divina vem a esse plano terrestre, se reveste de um corpo junto com a alma animal, e muitas vezes ela é carregada para o escritório, para a fábrica, para o trabalho, onde lá ela permanece 8, 10 horas por dia, etc. E não só permanece, mas a sua mente está ocupada com isso, o seu coração está preocupado com tudo que acontece lá. Né? Mas ele nos diz justamente nesse estado, quando a alma divina se encontra presa à alma animal, envolvida com essas águas intensas, entre aspas, dos assuntos mundanos, com as preocupações e pensamentos sobre a parnassá, sobre o sustento e sobre todos os assuntos físicos e materiais, justamente aí. Isso é uma novidade, algo, parece um paradoxo tão grande, mas justamente aqui nessa situação, a alma divina acaba despontando, e ela pode chegar a uma elevação maior, pode chegar a esse amor a Deus ilimitado, que lá em cima ela não tinha, não só porque lá em cima ela não estava sedenta e ávida. Por quê? Porque ela tinha à sua disposição espiritualidade o tempo todo, mas não somente por isso. Aqui, como nós estamos explicando, por lidar com essas coisas baixas,
baixas, obscuras, mas que na fonte e origem são mais elevadas do que ela própria, conseguindo convertê-las e transformá-las, isso alavanca a elevação da alma divina para um plano superior, mais elevado que o da sua origem, um plano ilimitado, que é mais elevado do que tudo que ela já tinha e possuía antes de descer para o mundo físico e terrestre. Isso explica também a razão dessa descida, o motivo da nossa vinda a esse mundo. Por isso, de fato, a gente vem nesse mundo não para fugir do material, não para se isolar do terrestre. Não, pelo contrário, o nosso papel, a nossa missão aqui nesse mundo é lidar com o terrestre material, mas da forma certa, de modo que a gente consiga converter e elevar o físico material, resgatando a sua origem inicial, onde na sua origem e fonte eles são mais elevados do que tudo. Então essa elevação ocorre por quê? Porque por trás dessas águas intensas, metaforicamente falando, que são as preocupações da Parnassá, etc., que nos perturbam, ocupam nossa mente, inundam nossa mente, mas por trás dessas preocupações de ordem material, na verdade, se reflete a fonte e origem dos assuntos materiais, que originalmente eles são de um nível elevadíssimo da divindade, acima, como nós dissemos, do nível original da própria alma divina. Por isso, quando se revela e se manifesta na pessoa, quando a pessoa consegue entender o mistério, o segredo que há por trás dessa nossa vivência no mundo, não estamos, por um lado, às vezes obrigatoriamente nós somos forçados a trabalhar tantas e tantas horas por dia, e isso aparentemente nos desconecta da espiritualidade, não é? E por outro lado, nossa missão é uma missão mais sublime e elevada, então como se concilia isso? Então aqui ele nos explica que justamente lidando no meio das coisas materiais, com essas preocupações intensas, com esse maremoto que inunda nossa mente, etc., Maim Rabim, essas águas intensas, justamente aí, transformando tudo isso, é que nasce na pessoa, a pessoa concebe um amor ilimitado a Deus, que até então a sua alma não possuía. E como de fato a gente consegue revelar e trazer à tona a fonte raiz elevada da alma animal, ou de todos os assuntos materiais, né, que caíram aqui embaixo, parecem ser antagônicos à espiritualidade, mas a gente tem dito que na fonte original eles são mais elevados, não só que eles também estão no campo positivo, mas são mais elevados ainda. Porém, como se revela essa fonte e essa raiz original das coisas materiais, físicas, na própria alma animal? Então, continua, Alter Rebbe nos diz, isso se consegue através de dois métodos que são descritos no Zohar, ou através de itkafia, que significa rechaçar o mal, toda vez que rechaçamos o mal, que vem a inclinação negativa, nos dá uma proposta e a gente nega, a gente recusa, a gente não aceita. Isso é itkafia, rechaçar o mal, ou itafra, ou mais do que isso, aquilo que os tzadikim conseguem, não só rejeitar e rechaçar o mal, mas também transformá-lo, transformar a escuridão em luz. Então, lidando com o mal, subjugando o mal e em seguida transformando o mal, dessa forma a gente faz com que se revele a origem do mal, que na fonte, na origem, ele nem mal é, muito pelo contrário, não só que ele também é sagrado, é mais sagrado ainda. Isso traz à tona essa vantagem, superioridade da luz que vem da própria escuridão. Então, a fonte e raiz da alma animal, ela se revela quando a gente sabe lidar com o mal aqui embaixo. Como nós falamos, através desses dois métodos, primeiro rechaçando, rejeitando, e depois transformando e convertendo. No primeiro momento, a alma divina, ela rechaça o mal
da alma animal, as propostas da alma animal, e vai transformando-a, com isso convertendo, domesticando a alma animal, transformando a escuridão em luz. E no momento que a pessoa age dessa forma aqui, com isso ela acaba trazendo à tona, revelando a fonte e a luz superior que existe encoberta, oculta, dentro do mal, dentro da alma animal, dentro até da inclinação negativa. Então, isso faz com que venha à tona, se manifeste a luz da própria escuridão, porque dentro da escuridão existe uma luz, também existe uma luz, e não só que também a luz presente dentro da escuridão, quando ela rompe a escuridão, quando se permite que ela se revele e se manifeste, é uma luz muito forte, intensa, mais do que aquela da alma divina. E isso acaba levando a alma divina a se ligar a Hashem, a Deus, num nível mais elevado do que aquele que ela já possuía naturalmente, até o nível ilimitado, aquilo que é o muito, não é? Que supera as suas próprias limitações. Porque, lefiche shorsham, nas palavras do Alter Rebbe, lefiche shorsham lemala gavoa mimadrigat nefesh elokit canal, como nós dissemos, porque a fonte e origem da alma animal, na sua raiz espiritual, eles são superiores à da alma divina. Rakshenaflu lemata, apenas que quando caíram aqui embaixo, nesse mundo terrestre, nesse mundo físico, então caíram dessa forma comprometida, dessa forma negativa, como Shkatu, Vaimloch Vayamot. Isso faz referência a versículos bíblicos no sentido mais místico, esotérico, quando se fala dos reis de Edom, o pai... Esaú é o pai da nação de Edom, que representa, personifica o mal. Então lá se fala Vaimloch Vayamot, ele reinou e depois morreu. Então esse reinou significa que tem um poder magnífico, elevado, mas depois morrer significa que caiu num plano distante da Kedushá, da santidade, que a vida, isso significa e morreu. Quando a gente rejeita o mal, não aceita a proposta do mal aqui conforme está revestida no plano terrestre, com isso a gente revela a sua origem inicial, e com isso a gente produz, por assim dizer, a ressurreição, a gente ressuscita aquilo que era tão elevado no plano original. Porém, quando caiu aqui, levou um tombo e morreu. O que significa morreu? Desconectou da Kedushá, da santidade. No momento que a gente sabe lidar com isso, rejeitando, neutralizando e depois transformando, com isso a gente resgata a sua condição original e revela aquilo que está na fonte, na origem da alma animal, né? Que caiu aqui de uma forma muito intensa, num plano muito inferior, se transformando em algo obscuro espiritualmente. Sobre isso está escrito na Torá, que faz alusão, no sentido esotérico, o versículo que diz Vaimloch, no plano elevado originalmente reinava, ou seja, era muito elevado, mas depois quando caiu aqui embaixo Vayamot, morreu. O que significa morreu? Ficou desprovida de vida, de santidade, está fazendo parte do campo contrário. Mas quando a pessoa rejeita o mal, quando a pessoa subjuga o mal, de forma tal, até que ele converte e reeduca a alma animal para o bem, colocando ela a serviço do bem e da santidade. Naquela hora, com isso, a alma animal também se sente em casa no final das contas, porque esse é o campo verdadeiro dela, e ele consegue revelar a fonte, a origem inicial da alma animal, que, como nós falamos, é mais elevada ainda, e isso produz essa vantagem, esse benefício da luz que vem da própria escuridão, da alma animal. A luz que se revela quando ela é convertida é uma luz fabulosa, mais intensa.
Isso é chamado metaforicamente de Tchiyat HaMetim, como ressurreição, porque a pessoa volta a dar vida, uma vida de Kedushá e santidade para aquilo que era obscuro, para aquilo que estava morto, desprovido de vida, de santidade, tanto a alma animal como os assuntos físicos, terrestres, materiais. A pessoa converte e transforma tudo isso para o campo da Kedushá, da santidade, e com isso está dando vida a tudo isso.